Você já acordou sentindo que Deus enviou uma mensagem misteriosa durante seu sono? Descubra agora. Você já acordou de um sonho tão vívido que sentiu como se Deus estivesse tentando lhe dizer algo importante? Pesquisas recentes mostram que 73% das pessoas relatam ter sonhos que consideram espiritualmente significativos, mas apenas uma pequena parcela consegue decifrar as mensagens divinas ocultas nessas experiências noturnas. A verdade é que Deus tem usado sonhos para se comunicar com a humanidade desde os tempos bíblicos. E ainda hoje Ele continua enviando sinais poderosos através dos nossos sonhos para revelar aspectos cruciais do nosso futuro. Durante o sono, nossa mente consciente se aquieta, criando um canal direto para receber revelações divinas, que muitas vezes passam despercebidas durante o dia. José do Egito interpretou sonhos que mudaram o destino de nações inteiras. E Jacó recebeu visões proféticas através da famosa escada celestial. Esses exemplos bíblicos não são apenas histórias antigas, mas padrões que se repetem até hoje na vida de pessoas comuns que aprendem a reconhecer os sinais sagrados em seus sonhos. A neurociência moderna descobriu que durante as fases mais profundas do sono, especialmente durante o período REM, nosso cérebro opera em frequências que facilitam conexões extraordinárias entre memórias, intuições e percepções, que normalmente permanecem separadas durante a vigília. É como se Deus tivesse projetado nosso sistema neurológico para ser mais receptivo às comunicações celestiais durante esses momentos de vulnerabilidade consciente. Estudos realizados em universidades americanas demonstram que pessoas que mantêm práticas espirituais regulares apresentam padrões de ondas cerebrais únicos durante o sono, sugerindo uma capacidade aumentada para receber e processar informações que transcendem a experiência sensorial comum. O primeiro sinal que Deus frequentemente usa é a presença de luz intensa ou figuras luminosas nos sonhos. Quando você sonha com uma luz brilhante, especialmente se ela aparece de forma sobrenatural ou impossível na vida real, isso geralmente indica que Deus está tentando iluminar uma situação em sua vida que precisa de clareza divina. Essa luz pode aparecer como um farol guiando você através de uma tempestade, como raios de sol atravessando nuvens escuras, ou até mesmo como uma presença luminosa que transmite paz inexplicável. Muitas pessoas relatam que após sonhos com luz intensa, receberam insights importantes sobre decisões que precisavam tomar ou direcionamentos claros sobre seus próximos passos na vida. A luz nos sonhos divinos possui características específicas que a distinguem da iluminação comum dos sonhos regulares. Primeiro, ela frequentemente aparece com uma qualidade dourada ou prateada que parece viva e pulsante. Segundo, essa luz não projeta sombras da maneira convencional, mas parece permear e transformar tudo ao seu redor. Terceiro, quando você está exposto a essa luz divina nos sonhos, experimenta uma sensação de calor interno que não é física, mas profundamente emocional e espiritual. Uma enfermeira de Brasília relatou que sonhou 3 noites consecutivas com uma luz dourada que emanava de suas próprias mãos. E 2 semanas depois descobriu que tinha um dom natural para a cura através da oração, iniciando um ministério que já impactou centenas de pessoas. O segundo sinal divino nos sonhos são os números repetitivos ou sequências numéricas específicas. Quando você sonha consistentemente com números como 3, 7, 12 ou 40, esses não são coincidências aleatórias. Na tradição bíblica, cada número carrega significados proféticos profundos. O número 3 representa a trindade e completude divina, frequentemente aparecendo antes de transformações espirituais importantes. O 7 simboliza a perfeição e ciclos completos de Deus, enquanto o 12 representa governo divino e autoridade celestial. Se você tem sonhado repetidamente com o número 40, prepare-se para um período de preparação e purificação. Assim como os 40 dias de Jesus no deserto, ou os 40 anos do povo de Israel no deserto, antes de entrar na Terra Prometida. A numerologia bíblica revela camadas ainda mais profundas de significado quando esses números aparecem em combinações específicas. Por exemplo, sonhar com o número 318 pode estar relacionado aos servos treinados de Abraão, que derrotaram os reis, simbolizando que Deus está preparando você para uma vitória que parecerá impossível pelas circunstâncias naturais. O número 153, relacionado aos peixes capturados pelos discípulos após a ressurreição de Jesus, frequentemente aparece nos sonhos quando Deus está preparando uma multiplicação sobrenatural em sua vida, seja financeira, ministerial ou familiar. Um contador de São Paulo compartilhou uma experiência extraordinária, onde sonhou por 7 noites consecutivas que estava escrevendo o número 888 em documentos importantes. Inicialmente descartou os sonhos como reflexo de seu trabalho diário, mas quando decidiu buscar o significado bíblico, descobriu que esse número representa abundância e provisão divina multiplicada. 3 meses depois, sua empresa de contabilidade recebeu um contrato com uma multinacional que multiplicou sua receita exatamente por 8 vezes, confirmando a mensagem profética recebida através dos sonhos. O terceiro sinal que merece atenção especial são os sonhos com água e suas diversas formas. Água corrente e cristalina geralmente representa purificação espiritual e renovação que está chegando em sua vida.
Sonhar com chuva abundante pode indicar bênçãos financeiras ou espirituais que estão prestes a se manifestar. Já sonhos com oceanos calmos sugerem que Deus está preparando um período de paz e estabilidade emocional. Por outro lado, se você sonha com águas turbulentas, mas consegue atravessá-las com segurança, isso indica que, embora desafios estejam chegando, você tem a proteção divina necessária para superá-los. A simbologia da água nos sonhos divinos é incrivelmente rica e variada. Fontes naturais que brotam do chão frequentemente simbolizam talentos ou dons espirituais que estão prestes a se manifestar em sua vida de forma inesperada. Rios que fluem em direção ao mar representam jornadas espirituais que estão se aproximando de sua conclusão bem-sucedida. Lagos serenos e profundos indicam períodos de contemplação e crescimento interior que Deus está preparando. Cachoeiras poderosas simbolizam derramamento do Espírito Santo e avivamento espiritual que está chegando à sua vida ou comunidade. Uma mulher de São Paulo relatou que sonhou por 3 noites consecutivas com uma fonte de água cristalina em seu quintal, e 2 semanas depois recebeu uma proposta de trabalho que transformou completamente sua situação financeira. Mas a história não termina aí. Ela descobriu que o novo emprego era em uma empresa que desenvolvia sistemas de purificação de água para comunidades carentes, conectando literalmente seu sonho profético com sua nova realidade profissional e propósito de vida. O quarto sinal divino manifesta-se através de animais específicos que aparecem nos sonhos com comportamentos incomuns. Pombas representam o Espírito Santo e paz divina, especialmente quando aparecem carregando algo em seus bicos ou pousando suavemente em suas mãos. Águias simbolizam renovação espiritual e elevação de perspectiva, frequentemente aparecendo antes de períodos onde você ganhará uma visão mais ampla de sua vida e propósito. Cordeiros nos sonhos geralmente indicam que Deus está chamando você para um período de maior inocência e confiança em seus planos. Leões, quando aparecem de forma pacífica ou protetora, representam a força divina que será disponibilizada para você enfrentar situações desafiadoras. A interpretação dos animais nos sonhos requer atenção especial ao contexto e comportamento apresentado. Um lobo que aparece ameaçador pode representar ataques espirituais ou pessoas com intenções maliciosas. Mas um lobo que se transforma em cão doméstico simboliza inimigos que se tornarão aliados através da intervenção divina. Serpentes nos sonhos são particularmente significativas. Quando aparecem como ameaças que você consegue vencer, representam vitórias sobre tentações ou ataques espirituais. Porém, quando uma serpente aparece de bronze ou dourada, pode simbolizar cura divina, referenciando a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Cavalos brancos nos sonhos frequentemente precedem períodos de vitória e conquista espiritual, ecoando a imagem do cavaleiro do Apocalipse, que representa a palavra de Deus em triunfo. Peixes em abundância simbolizam multiplicação e provisão, especialmente quando você os vê sendo pescados com facilidade. Um pastor evangélico de Minas Gerais compartilhou que sonhou com um leão caminhando ao seu lado por uma estrada deserta, e no dia seguinte recebeu uma ligação oferecendo uma oportunidade ministerial que ele havia orado por anos. O leão no sonho não apenas simbolizava a força que ele receberia, mas também a coragem necessária para aceitar um desafio que inicialmente parecia além de suas capacidades. O quinto sinal que Deus usa frequentemente são os sonhos com pessoas falecidas, especialmente familiares queridos ou figuras espirituais importantes. Quando essas pessoas aparecem em sonhos, transmitindo mensagens específicas, entregando objetos simbólicos, ou simplesmente oferecendo conforto, isso geralmente indica que Deus está usando a memória dessas pessoas para comunicar algo importante sobre seu futuro. Muitas vezes, essas visitas oníricas acontecem antes de decisões importantes, oferecendo orientação baseada na sabedoria que essas pessoas representavam em vida. É crucial compreender que nem toda aparição de pessoas falecidas nos sonhos tem origem divina. Sonhos genuinamente proféticos envolvendo falecidos apresentam características específicas. A pessoa aparece em paz, frequentemente mais jovem ou radiante do que nos últimos dias de vida, e a mensagem transmitida sempre promove fé, esperança e alinhamento com a vontade de Deus. Essas visitas divinas nunca geram medo persistente, culpa ou incentivam comportamentos que contradizem princípios bíblicos. Uma característica distintiva é que a pessoa falecida frequentemente entrega algo simbólico, uma chave, um livro, uma flor, que representa a bênção ou direcionamento que Deus quer transmitir. Uma viúva de 65 anos do Rio Grande do Sul relatou uma experiência transformadora, onde seu falecido marido apareceu em sonho, entregando-lhe uma pequena planta verde. Ele disse simplesmente: plante isso no lugar certo e verá crescer além do que imagina. 2 semanas depois, ela decidiu usar suas economias para abrir uma pequena floricultura, algo que sempre desejou, mas nunca teve coragem. 5 anos depois, sua empresa havia se expandido para 3 lojas e empregava 15 pessoas, confirmando a mensagem profética recebida através do sonho. O sexto sinal divino manifesta-se através de sonhos com lugares elevados ou ascensão. Sonhar que você está subindo montanhas, escadas ou voando em direção ao céu, geralmente indica que Deus está preparando uma elevação em sua vida, seja espiritual, profissional ou pessoal.
Esses sonhos frequentemente precedem promoções no trabalho, avanços ministeriais ou momentos de maior intimidade com Deus. A sensação de leveza e facilidade durante a ascensão no sonho indica que essa elevação virá através da graça divina, não apenas do esforço humano. A topografia espiritual dos sonhos divinos segue padrões bíblicos estabelecidos. Montanhas representam proximidade com Deus e revelação divina, ecoando experiências como a de Moisés no Monte Sinai ou a transfiguração de Jesus. Escadas simbolizam conexão entre o terreno e o celestial, como a escada de Jacó que conectava a terra ao céu. Torres ou edifícios altos frequentemente representam autoridade e influência espiritual que Deus está preparando para você exercer. Pontes indicam transições importantes e a capacidade divina de conectar você a oportunidades que pareciam inacessíveis. Uma empresária do Rio de Janeiro relatou que sonhou por várias semanas que estava subindo uma escada dourada sem fim, sempre acompanhada por uma sensação de paz e expectativa. 2 meses depois, sua empresa recebeu um contrato internacional que multiplicou seus lucros por 5 vezes. Mas o aspecto mais notável foi que o edifício onde assinou o contrato tinha uma escada em espiral dourada no lobby principal, confirmando visualmente a revelação profética que havia recebido em sonhos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com quem você quer que veja isso também. Cada ação sua ajuda muito. O 7º e mais poderoso sinal que Deus usa nos sonhos são as vozes audíveis ou palavras escritas que aparecem de forma clara e indelével. Quando você ouve uma voz distinta falando palavras específicas em seus sonhos, ou vê textos escritos que permanecem claros em sua memória após acordar, isso representa a comunicação divina direta. Essas palavras frequentemente contêm instruções específicas, promessas ou revelações sobre eventos futuros. Pode ser uma única palavra repetida várias vezes, uma frase completa, ou até mesmo versículos bíblicos que você não conhecia conscientemente. A característica distintiva dessas mensagens divinas é que elas permanecem cristalinas na memória, mesmo dias após o sonho, enquanto outros detalhes podem desaparecer. As comunicações verbais nos sonhos divinos apresentam qualidades únicas que as distinguem das vozes comuns dos sonhos. Primeiro, a voz frequentemente possui uma autoridade e clareza que transcende a experiência auditiva normal, mesmo quando é suave e gentil. Segundo, as palavras são pronunciadas com perfeita dicção, e frequentemente em um ritmo que permite compreensão total e memorização imediata. Terceiro, essas mensagens verbais frequentemente vêm acompanhadas de uma confirmação interna instantânea. Você simplesmente sabe que aquelas palavras são verdadeiras e importantes. Textos escritos nos sonhos divinos aparecem frequentemente em contextos impossíveis na vida real. Palavras que brilham no ar, textos que se escrevem sozinhos, ou livros que se abrem em páginas específicas. Uma característica marcante é que você consegue ler e compreender perfeitamente essas palavras nos sonhos. Mesmo quando acordado, você percebe que seria fisicamente impossível ler texto de forma tão clara durante um sonho comum. Um seminarista de Belo Horizonte relatou que sonhou com um livro aberto onde estava escrito Jeremias 33:3, em letras douradas. Ao acordar, procurou o versículo e encontrou: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 3 dias depois, recebeu uma ligação oferecendo uma bolsa de estudos integral para completar seus estudos teológicos em uma universidade que considerava inacessível financeiramente. Para discernir adequadamente se um sonho contém mensagens divinas genuínas, existem critérios específicos que devem ser observados. Primeiro, sonhos com origem divina geralmente trazem paz interior, mesmo quando o conteúdo aborda desafios futuros. Segundo, essas mensagens nunca contradizem princípios bíblicos fundamentais ou incentivam comportamentos que violam a moral cristã. Terceiro, sonhos proféticos frequentemente se repetem ou contêm elementos que reaparecem em sonhos subsequentes, criando um padrão reconhecível. Quarto, após sonhos genuinamente divinos, você frequentemente experimenta um período de maior clareza mental e direcionamento espiritual em sua vida desperta. O processo de discernimento espiritual requer maturidade e paciência. Sonhos divinos frequentemente contêm elementos que só fazem sentido completo quando os eventos profetizados começam a se manifestar na realidade. Por isso, é essencial manter registros detalhados e buscar confirmação através de múltiplas fontes espirituais. A oração, o estudo bíblico e o aconselhamento de líderes espirituais experientes são ferramentas indispensáveis neste processo. Lembre-se de que Deus frequentemente confirma revelações genuínas através de circunstâncias providenciais, encontros casuais ou outras formas de comunicação que se alinham com a mensagem recebida no sonho. A tradição cristã sempre reconheceu os sonhos como canal legítimo de comunicação divina, desde José interpretando os sonhos do faraó, até os magos sendo alertados em sonhos para não retornarem a Herodes. A Igreja Católica oficialmente reconhece que Deus pode usar sonhos para revelar eventos futuros, embora sempre enfatize a necessidade de discernimento cuidadoso. Estudos modernos sobre neurociência do sono confirmam que durante o sono REM, nosso cérebro processa informações de maneiras que podem revelar padrões e conexões que passam despercebidos durante a vigília consciente.
Santos e místicos ao longo da história cristã relataram experiências extraordinárias através de sonhos proféticos. Santa Teresa de Ávila descreveu visões noturnas que direcionaram sua reforma da Ordem Carmelita. São João Bosco era famoso por seus sonhos proféticos sobre o futuro de seus estudantes e da Igreja. Esses exemplos históricos demonstram que Deus continua usando sonhos como ferramenta de revelação e orientação para aqueles que mantêm corações abertos e vidas consagradas. Para desenvolver maior sensibilidade aos sinais divinos em seus sonhos, mantenha um diário de sonhos ao lado da cama e registre imediatamente após acordar todos os detalhes que conseguir lembrar. Ore antes de dormir, pedindo que Deus use seus sonhos para revelar sua vontade para sua vida. Jejue periodicamente para aumentar sua sensibilidade espiritual e capacidade de receber revelações divinas. Estude as interpretações bíblicas de sonhos para familiarizar-se com os símbolos e padrões que Deus tradicionalmente usa. A preparação espiritual para receber sonhos divinos envolve mais do que técnicas práticas. Requer um coração genuinamente rendido à vontade de Deus e disposição para obedecer às orientações recebidas, mesmo quando elas desafiam nossa lógica humana. Muitas pessoas oram por revelações divinas, mas não estão preparados para agir de acordo com as respostas recebidas. Deus frequentemente testa nossa obediência com pequenas instruções antes de confiar revelações maiores sobre o nosso futuro. É fundamental compreender que nem todos os sonhos têm origem divina. Alguns resultam simplesmente do processamento natural de experiências diárias, preocupações ou até mesmo da digestão de alimentos consumidos antes de dormir. Outros podem ter influências espirituais negativas, especialmente quando produzem medo, confusão ou incentivam comportamentos destrutivos. Sonhos genuinamente divinos sempre produzem frutos positivos na vida da pessoa, mesmo quando revelam desafios futuros, porque vêm acompanhados da graça necessária para enfrentar essas situações. A interpretação correta dos sinais divinos nos sonhos requer paciência, oração e frequentemente confirmação através de outras fontes espirituais. Busque orientação de líderes espirituais maduros quando receber sonhos que parecem conter mensagens importantes sobre seu futuro. Compare sempre as revelações recebidas com os princípios bíblicos estabelecidos, pois Deus nunca se contradiz. Lembre-se de que o propósito principal dos sonhos divinos não é satisfazer curiosidade sobre o futuro, mas preparar e equipar você para cumprir os planos que Deus tem para a sua vida. Quando você começar a reconhecer e responder adequadamente aos sinais que Deus envia através dos seus sonhos, descobrirá que sua vida ganha direcionamento sobrenatural e propósito divino. Esses sonhos não são apenas experiências místicas isoladas, mas ferramentas práticas que Deus usa para guiar seus filhos através das complexidades da vida moderna. Mantenha seu coração aberto, sua mente discernente e sua fé firme, porque Deus continua falando hoje, através dos sonhos daqueles que têm ouvidos para ouvir sua voz. Muitas pessoas relatam experiências transformadoras após aprenderem a identificar esses sinais divinos. Uma mulher de 42 anos compartilhou como sonhou repetidamente com uma porta dourada que se abria para um jardim exuberante. Inicialmente, ela ignorou esses sonhos, mas quando começou a orar sobre eles, percebeu que representavam uma nova oportunidade profissional que estava hesitando em aceitar. 3 meses depois, essa oportunidade se concretizou exatamente como havia sido mostrada simbolicamente em seus sonhos. A jornada de aprender a reconhecer a voz de Deus através dos sonhos é um processo gradual que requer paciência e fé. Comece prestando mais atenção aos seus sonhos, documentando-os regularmente e orando por discernimento. Com o tempo, você desenvolverá uma sensibilidade espiritual maior para distinguir quando Deus está falando através dessa via sobrenatural de comunicação. Seus sonhos podem ser a chave para descobrir o plano extraordinário que Deus tem preparado para seu futuro, revelando não apenas eventos que estão por vir, mas também preparando seu coração e mente para receber as bênçãos e enfrentar os desafios que fazem parte do propósito divino para a sua vida.